Olá e bem-vindos a mais um vídeo, desta vez ao primeiro episódio da série Bíblia Sem Filtro. Nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Não se esqueçam, amiguinhos, inscrevam-se no canal, partilhem, carreguem nos botões todos que têm para carregar para não perderem nada. E agora bora para o vídeo que já se faz tarde. Existe uma frase muito repetida no meio cristão. Sabem qual é? Tentem lá adivinhar. Se aconteceu é porque Deus quis, ou se não aconteceu é porque Deus não quis. Esta frase parece piedosa, parece madura, mas é teologicamente perigosa. E porquê? Porque confunde duas coisas que a Bíblia nunca confunde. O que Deus permite com o que Deus deseja. E quando misturamos isso, acabamos por atribuir a Deus coisas que não vêm dele. A Bíblia começa por mostrar-nos um Deus bom, justo e santo. Mas, por outro lado, também nos mostra um mundo quebrado, afetado pelo pecado, afetado pelas nossas escolhas e pela ação do mal. Vamos ler 1 João 5,19, que diz claramente: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se tudo o que acontece fosse vontade direta de Deus, então o pecado também seria vontade de Deus, certo? Faz sentido. A injustiça seria vontade de Deus. A violência seria vontade de Deus. O abuso seria vontade de Deus. E isso contradiz completamente o caráter revelado de Deus nas Escrituras. Tiago 1,13 diz: vocês tenham as vossas Bíblias com vocês também, não é? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não criou o mal. Deus não planeia o pecado. Deus não deseja a destruição. Mas Deus permite. E permite porquê? Porque permitir não é o mesmo que querer. Um dos exemplos mais claros na Bíblia é a história de Jó. O texto é explícito. Em Jó 1,12, Jó 1,12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quem destruiu? Satanás. Quem é que permitiu? Deus. Deus não foi o autor da tragédia, mas colocou limites, porque havia algo maior em jogo. E é isso que a gente tem dificuldade em ver. Permissão não é aprovação. Soberania não é a autoria do mal. Outro erro comum é pensar que se Deus é soberano, então tudo acontece, ou tudo o que acontece, reflete a sua vontade. Mas a própria Bíblia mostra que Deus tem uma vontade perfeita, que é o que Ele deseja. E também tem uma vontade permissiva, que é o que Ele permite num mundo caído. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E mesmo assim, pessoas perdem-se. Porquê? Porque Deus respeita a liberdade humana. Se tudo o que acontece fosse vontade direta de Deus, então a desobediência não existiria. Mas existe. Em Mateus 6, Jesus ensinou-nos a orar: venha ao teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Nerue sevianak aikana dibashmaya afbara. Repara, se temos de pedir
que a vontade de Deus seja feita na terra é porque ela nem sempre está a ser feita nem respeitada. No céu a vontade de Deus é perfeita. Na terra há resistência, há pecado, há escolhas erradas. Aqui está uma verdade libertadora. Nem tudo o que acontece vem de Deus, mas Deus pode agir em tudo o que acontece. Ele não causa a dor, mas pode curar através dela. Ele não cria o caos, mas pode trazer redenção no meio dele. Muita gente diz, Deus quis assim. Não. Deus continua comigo mesmo nesta situação. Estão a ver onde está a diferença? Já não vês Deus como o autor do sofrimento, mas como aquele que caminha contigo no meio dele. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo não diz que todas as coisas são boas. Diz que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A conclusão disto é: confundir permissão com vontade destrói a fé e cria um Deus que a Bíblia nunca apresentou. Deus é bom, Deus é justo e Deus não perdeu o controle. Mesmo num mundo destruído, nem tudo o que acontece é vontade de Deus, mas nada acontece fora do alcance da sua redenção. Deu para perceberem? Agora, também existe algo que eu penso, isto é pessoal, meu, hein? É uma reflexão íntima que quero partilhar com vocês. Talvez até muitos de vocês pensem o mesmo, que é: aconteça o que acontecer, Deus já ganhou. Ele ganha de qualquer das formas. Mas o desejo de Deus é de ganhar conosco e não sem nós. Então, isto me faz acreditar que, assim como Jó o provou, e bem, Deus também necessita de nós para mostrar a Satanás o quanto ele tinha razão a nosso respeito e o quanto o sacrifício de Jesus, que Jesus fez na cruz do Calvário, não foi em vão. Porque essa é a forma que Satanás pensa. Sacrificar-se por esses? A sério que te sacrificaste? Eu vou-te mostrar o quanto esse sacrifício não valeu a pena. Porque vocês pensam que foi somente Jó que foi posto à prova? Nós também o somos, todos os dias. Então, meus amigos, não deixemos que o sacrifício de Jesus seja em vão. God is good all the time and all the time God is good. Amém? Vemo-nos no segundo episódio. Até breve.